Olá, bom dia! Estamos começando o programa Café e Notícia, hoje falando aí sobre odontologia estética. Você pode estar escrevendo para a gente também, tirando suas dúvidas, né? Hoje aqui comigo o Dr. Jefferson Bessani. Tudo bem, doutor? Bom dia, Flávio. Tudo bem? Tudo bom. Vamos falar hoje um pouquinho, né? Tirar essas dúvidas, conhecer um pouquinho mais dessa parte, né? Que a gente fala tanto em estética facial, a gente fala tanto aí em fazer, né? Em mudar o corpo. Agora vamos falar um pouquinho também, né? Da parte bucal, né? No que consiste, na verdade, a estética facial? A gente fala muito de implantes, de dentes. Conta um pouquinho para a gente, doutor. Então, essa parte estética, hoje em dia, ela é muito abrangente, né? Tem para todos os gostos, tem vários materiais que podem estar ajudando na estética dos pacientes e vai um pouco da escolha decorrente ao que a pessoa quer, deseja de estética e também com o custo também vai variar bastante de acordo com o que cada um está disposto a investir nos seus dentes, né? A questão dos dentes, doutor, quais são os tipos de material? Eu sei que existe a porcelana hoje, que é muito usada, né? Ela tem acho que um custo mais elevado, né? Mas quais são os tipos de dentes que a gente pode usar para fazer esse implante, fazer a estética? Então, nessa parte estética nós temos ainda a resina comum, que é o que se faz as restaurações. Ela dá uma estética boa, assim, até dá para deixar bem transparente da cor do dente, sem nenhuma mancha, nada. E hoje em dia tem os materiais de alto nível que são as porcelanas. Porcelanas de última geração. Essas porcelanas hoje em dia normalmente é o que mais tem crescido a procura. O pessoal tem procurado bastante, porque é um material que até a gente brinca que hoje em dia que os artistas fazem, né? As facetas de porcelanas hoje estão muito famosas, os pacientes chegam no consultório perguntando: doutor, eu quero aquela faceta de porcelana, aquela que os artistas fazem, como é que é, o que que faz, como é que faz, quanto sai, Sim. É fácil de fazer, não é? Como é que eu faço para conseguir? O que é a faceta? O que vem a ser a faceta? Seria o quê? É uma parte, você encaixa no dente, usa o próprio dente, você encapa o dente? O que é a faceta? A faceta de porcelana consiste em ser uma lâmina, um revestimento em volta do dente, né? Quando o dente tem já uma estética já que está deteriorada e nós queremos melhorar essa estética, pode-se fazer um desgaste, mais ou menos de 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho, faz-se um molde e manda para o laboratório para fazer um laminado de porcelana, que ele tem uma imitação muito boa assim do dente. Até, inclusive, se o paciente quiser fazer vários dentes, por exemplo, fazer todos os dentes, não está gostando da estética que ele tem, e ele quiser fazer um revestimento completo, dá para mudar até a cor, a forma do dente, o tamanho do dente, o desgaste que o paciente tinha, dá para recompensar isso aí na nova parte de porcelana. A gente vem assistindo vários programas de televisão, né, que hoje presenteiam, né, sorteiam a pessoa e transformam praticamente a boca das pessoas. A gente tem analisado muito implante, né? A gente vê que são implantes. Agora eu lhe pergunto, doutor, qualquer pessoa pode fazer um implante? Não é bem assim qualquer pessoa, mas o que precisa primeiro é fazer uma boa avaliação de como a pessoa está de saúde, né, para ver como é que ela está na parte a parte imunológica, a parte sanguínea, como é que está a recuperação dela. Essa é a primeira parte, né? Se ela estiver bem de saúde, que é o que normalmente os pacientes estão bem de saúde, a gente vai para o segundo exame, que é a parte radiológica, que é analisar a radiografia, ver se ela tem osso suficiente aonde ela perdeu os dentes para recolocar o implante. Porque o implante é como se fosse recolocar a raiz do dente, né? Às vezes tem pessoas que querem fazer implante, mas tem a raiz do dente, ainda tem a raiz do dente. Daí não é o que nós indicamos. O implante é indicado quando a pessoa já perdeu aquela raiz do dente, né? O dente, por um motivo de cárie ou de fratura, já não estava mais suficientemente aguentando ali suporte do dente. Daí a gente remove essa raiz, ou normalmente o paciente já vem sem o dente e se coloca o implante no lugar onde tinha aquela raiz. Mas basicamente hoje em dia todo mundo tem possibilidade de fazer isso aí, né? Eu percebo que assim, a gente falando um pouquinho da estética, mas vamos voltar um pouquinho na questão psicológica, né?
Hoje eu vejo muito pessoas que têm problema com os dentes, que perderam os dentes, que teve problema de gengiva, né? Isso afeta diretamente o psicológico da pessoa. A pessoa não vive feliz, ela tem vergonha de sair de casa, né? Eu conheço pessoas assim que não saem, que evitam sair porque estão sem o dente da frente, né? Ou perdeu um dente, não conseguiu repor esse dente. Isso atinge mesmo, né? A pessoa ela não vive feliz, né? Sem dente. Isso é comum, né? Encontrar isso no consultório, né? Atinge, com certeza. Nós vemos assim na prática diária, que vem os pacientes lá no consultório, nós vemos que os pacientes têm a autoestima baixa, né, por motivo às vezes do dente, e ela não conseguir sorrir, pessoas às vezes até que tampam o sorriso, quando vai rir seguram o sorriso, né, isso às vezes talvez por ter tido alguma piadinha, alguma brincadeira de mau gosto por ela, ou às vezes até trauma de dentista também, né, hoje nós vemos que às vezes os pacientes querem fazer implantes, mas de certa forma têm medo de fazer o implante, né? Mas nós aconselhamos e nós explicamos que o implante é uma coisa simples hoje em dia. Eu costumo dizer para os pacientes que é mais simples que remover um dente, porque quando o paciente vai remover um dente, normalmente esse dente já está infeccionado, já está fraturado, já está quebrado, e para colocar um implante, não, é o contrário, é inversamente. Para fazer o implante, o paciente já foi feito os exames, né? Ele não tem mais infecção na boca, ele não tem mais fratura, ele não tem dor, tem que estar com a saúde dele em dia, então o procedimento mesmo se torna mais simples, até mesmo que a antiga extração que se fazia. Porque para extrair um dente, quando você já perdeu esse dente, né? Quer dizer, não tem mais como você está tratando, né? Pode atingir até... Eu me lembro de pessoas que tiveram cáries, né? Trataram canal e chegou até na parte óssea, né? Aí quando chega nesse ponto já é bem complicado, né, o tratamento, ou quase não existe tratamento, né? Exatamente. Depois que a cárie já chegou a um certo nível, a gente explica, porque a raiz ela está boa sempre enquanto ela tem uma parte para fora da gengiva, né? A hora que a raiz está para baixo da gengiva é onde que não tem mais conserto para a raiz, normalmente isso, né? Porque a raiz já está afetada, não tem mais como usar. Então é onde que se começa já, ou às vezes a arrumar uma raiz que vai ter uma vida pequena, uma vida média de às vezes meses ou anos, então a gente já opta por fazer um tratamento a longo prazo, que vai dar um resultado a longo prazo. Sim. Né? Poxa, e você que está em casa, quer tirar alguma dúvida, aproveitar, né, escrever para o doutor, a gente vai estar repassando todos os e-mails, pode escrever caféenoticia@entv.com.br. Na questão das dentaduras, a pessoa que já perdeu todos os dentes, doutor, poxa, vamos supor, é o caso de alguém que está assistindo agora, tem essa dúvida, vamos supor, eu perdi os dentes, né, hoje estou usando dentadura, eu posso fazer um implante não tendo mais dentes? Na verdade, essa é a indicação, né? Hoje o que mais se faz é implantes para pessoas que não têm mais dentes. Mas continuar usando a dentadura, eu digo, no caso? Exatamente. Quando a pessoa perdeu muitos dentes e ela já usa a dentadura, nós temos algumas formas e tipos de tratamentos. Uma delas é fazer alguns implantes e fazer essa dentadura segurando, apoiada nos implantes. Então essa dentadura ela vai usar a mesma coisa que ela usava, só que ela vai utilizar esses implantes para segurar a dentadura, porque a dentadura às vezes caía, quando ela mordia, a dentadura ia para um lado, para o outro, e escorregava, às vezes até mesmo soltava, machucava. Sim. Então é onde se usa às vezes esses implantes para segurar a dentadura. E daí, dessa forma, se o paciente tiver mais osso, estiver disposto a fazer algo melhor, daí é onde nós podemos fazer mais implantes, né? E em vez de segurar a dentadura nesses implantes, daí nós podemos fazer algo fixo. Podemos fazer até todos os dentes de porcelana em cima dos implantes. Daí vai depender um pouco da opção do paciente, até custo também. Né, o gasto vai mudando de opção para opção. Como é que muda a questão do gasto? Vamos falar agora na parte financeira, que me interessa também, né?
como é que a gente pode classificar esse tipo de implante ou tratamento na questão dos custos? Material nacional, material importado, existe essa diferença na questão do valor? Dá uma diferença muito grande? Existe sim, existe a diferença de custo. Na verdade, normalmente é essa diferença que vai fazer o paciente optar por um tratamento ou outro. É lógico, se a pessoa tem o financeiro bem preenchido na sua vida, ela sempre vai optar por o que tem de melhor. Mas às vezes não é o que acontece com todo mundo, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer algo melhor, usar algo melhor do que ela tem, só que o financeiro às vezes não permite, né? Hoje em dia a gente brinca até que faz implantes quem tem desejo, não quem tem dinheiro, porque quem tem desejo de certa forma procura, busca uma forma. Aguarda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para ir dando uma entrada, né? Faz um parcelamento. O que nós temos feito também bastante hoje em dia, o paciente não tem dinheiro para dar uma entrada ou para fazer algo, às vezes a gente faz com o paciente, ele vai pagando parcelado, quando der o suficiente para pagar o custo, mais ou menos, a gente começa, inicia o tratamento e ele continua pagando também, tem. Muitas pessoas fazem isso, muitos dentistas fazem isso hoje em dia também. Poxa, interessante, né? Então, quer dizer, você pode fazer um implante, né? Seja, como o doutor falou, integral, ou seja também questão de substituir a sua dentadura ou fortalecer uma base fixa, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalinho rapidinho e, olha, depois do intervalo a gente vai falar então sobre os dentes dos artistas, né? O que o pessoal está procurando hoje, como deixar, né, esse sorriso bonito, esse sorriso branco. E quero falar também depois sobre o clareamento. Será que é bom o clareamento a laser? Existe outro tipo? Então a gente volta rapidinho para tirar essas dúvidas, tá bom? Não sai daí que a gente volta já.